Sempre relembrando que decepção nem sempre é algo ruim, e sim algo que tinha diversas expectativas e no fim das contas não foi cumprida. Então pode ter sido algo mediano, e lembrando também que coisas ruins nem sempre são coisas decepcionantes. Às vezes você já esperava que seria realmente ruim da forma como aquilo foi. Então acho que a primeira coisa aqui dessa lista tem que ser o título americano da WWE. Acho que foi uma grande decepção porque tinha-se muitas expectativas, né, esse ano. Por exemplo, quando Samoa Joe ganhou esse cinturão, muita gente pensou que agora ele ia alavancar, porque o Samoa Joe não tinha ganhado nenhum título ainda no main roster e agora ganhou seu primeiro, então agora vai. Depois, quem pega esse título é o Rey Mysterio, alguém que muita gente queria realmente que tivesse esse cinturão ali em algum momento, porque tinha voltado para a WWE e ainda não tinha ganhado nada, fazia muito tempo que não ganhava um título, e ele ganhou esse torneio, inclusive Grand Slam, né? Mas infelizmente lá uma lesão acabou fazendo com que o Rey Mysterio não tivesse ali mais como pegar o cinturão e voltou pro Samoa Joe. Aí todo mundo pensou, não, agora o Samoa Joe vai fazer um reinado mais longo, agora o Samoa Joe vai conseguir aí fazer um reinado digno, e não foi isso, né? Logo na sua primeira defesa ali pro Ricochet, ele perdeu então o título pro Ricochet. Aí, pronto, matou a expectativa do Joe de novo, mas nasceu uma expectativa no Ricochet, né? Pô, o Ricochet chegou esse ano no main roster, já é campeão americano, vai fazer um grande reinado, vai ir muito bem. Aí o AJ Styles tira o título dele rapidamente também e conquista o título americano. Aí o AJ Styles foi o que mais teve o reinado longo, mas foi um reinado que ficou a desejar, né? Os desafiantes do AJ Styles eram todos desafiantes assim irrelevantes, sabe? Talvez alguns superstars que no futuro vão ser ali maiores do que são hoje, mas no momento que ele enfrentou eles, eram adversários ali que, pô, esse cara não vai tirar o título do AJ, não vai ser o Chad Gable que vai tirar, não vai ser o Cedric que vai tirar, não vai ser o Carrillo que vai tirar o título dele, sabe? Então alguns desafiantes ali que ficaram muito toscos, e as lutas também não rendiam lutas muito boas, como o próprio Ricochet aí também, quando eles foram lutar, não teve lá a luta que se esperava dos dois, ficou bem decepcionante, ficou bem abaixo do esperado, e aí finalmente ele perdeu o título novamente pro Rey Mysterio de novo, que agora vai ter aí a oportunidade de continuar um reinado, não sei por mais quanto tempo, não sei contra quem serão os seus desafiantes, mas acho que o principal defeito hoje do título americano desse ano foi a questão ali das rivalidades envolvendo ele, sabe? Sempre rivalidades ali com adversários relevantes, ou quando aparece um mais relevante já acaba com o reinado de quem tá ali com o título. Então não teve uma sequência, não credibilizou ninguém que ganhou o título americano, podemos dizer assim, sabe? Quem ganhou o título americano esse ano não saiu credibilizado, continuou a mesma coisa que era antes de ganhar. Então não adiantou quase de nada, né? Acho que a grande decepção desse primeiro semestre de 2019 foi o evento principal da WrestleMania 35, que primeiro de tudo foi merecido ter um evento principal lá de Charlotte, Becky Lynch e Ronda Rousey, não na tentativa de querer forçar ali as mulheres estarem no evento. Não acho que foi forçado, acho que o evento principal da WrestleMania tem que ser aquilo que está sendo a melhor rivalidade, está sendo o que está sendo melhor construído, e estava sendo a melhor rivalidade. A Seth Rollins contra Brock Lesnar não estava existindo. A do Kofi contra o Daniel Bryan estava muito boa também. Só que a feminina já vinha de mais a longa data e tinha o fator marketing, né? Tipo, pô, é Ronda Rousey, né? Não é Daniel Bryan e Kofi. Tem a Ronda lá envolvida. Tem a Charlotte, que vai ser a maior superestrela feminina da história um dia. E tem a Becky, que vem explodindo. Então é compreensível esse ser o evento principal. Mas o desenvolvimento dele, a luta, não foi equivalente ao que foi a rivalidade. A rivalidade foi uma rivalidade ali de várias farpas, de destruições, e no dia da luta nem os Stickers utilizaram objetos, não quebraram mesa, não quebraram barricada, ficaram lutando dentro do ringue. Até então dentro do ringue tava sendo uma luta até que interessante e tal ali, mas a hora que acabou a luta não parecia que ia ser o final da luta, sabe? Parecia que tava na metade ali, tava lá na 75% da luta, faltava ainda um final ali com mais finalizadores e tal, e não foi bem isso, acabou meio que do nada, com um rolamento. A Ronda, que não tinha perdido nenhum combate, ainda perdeu o seu primeiro com um rolamento da Becky Lynch. E tipo, então foi aquele tipo de vitória que venceu, mas não convenceu. E além de tudo, o rolamento foi meio esquisito. Parecia que o juiz tinha contado errado ali. Ou era pra ser dessa forma mesmo, controvérsia. Ficou esquisitão, a Ronda depois sumiu. Tipo, meio que acabou de vez com a expectativa que tinha na luta. Então foi decepcionante aí esse evento principal, muita gente depois se arrependeu.
E ainda falando sobre questão feminina, eu acho que o título de duplas feminino também esse ano acabou sendo decepcionante, porque o pessoal sempre pedia, né? Sempre pedia pra ter um título de duplas feminino, né? Vamos fazer mais um cinturão aí pras mulheres. E a ideia foi legal, tal, Sasha Banks e a Bayley ganharam lá no Elimination Chamber, se tornaram as campeãs de dupla, foi interessante até ali elas terem sido das primeiras, até porque foram elas que começaram ali a impulsionar de vez a revolução das divas, podemos dizer assim, né? Aqueles combates e rivalidades que elas tiveram na NXT. Aí, depois a Peyton Royce e a Billie Kay conquistam esse título na WrestleMania, também achei muito legal. Pô, beleza, elas são uma dupla desde o tempo da NXT, nunca ganharam nada. Só que aí faz um reinado bem decepcionante, elas só lutavam lutadoras locais. E aí quando iam lutar de verdade, elas só sabiam ali ir embora, né? Tipo, vou ficar 10 segundos fora do ringue, a gente perde, mas se mantém como campeãs. Ou não apareciam, ou não lutavam no pay-per-view, ficou um tempão desse jeito. Aí depois a Alexa Bliss e a Nikki Cross ganham, até dão uma melhorada, mas também nada demais. Às vezes não lutavam nos pay-per-views, não tinha ali desafiantes de peso, não faziam lutas assim interessantes. Aí ganhou agora a Asuka e a Kairi Sane, e eu vou dizer, melhorou bastante. Agora nesse fim de ano, agora sim, eu diria que o título feminino de duplas está ficando mais interessante com elas duas ali. A forma como elas agem, as atitudes, os combates estão ficando melhores. Mas só no fim do ano, né? Só no fim do ano. Esperava-se bem mais aí desse título de duplas feminino. Talvez agora encontraram a dupla que pode levar esse título, que é a Asuka e a Kairi Sane. Mas é só no final que isso foi acontecer, né? Então, também pode ser colocado como uma decepção. O Money in the Bank desse ano foi uma decepção, né? Na real, os Money in the Banks de todos os anos vem sendo uma decepção pra gente, né? Pô, desde 2015 a gente não tem mais um Money in the Bank. Em 2016 o Ambrose fez no mesmo dia do pay-per-view. 2017 o Corbin falhou. 2018 o Braun Strowman agendou e falhou. E em 2019 o Lesnar me ganha. O Lesnar que não tava nem na luta, né? Os caras fizeram uma puta luta pro Lesnar lá e pegar o Money in the Bank. Ok, ele foi até um Mr. Money in the Bank melhor do que os anteriores. O cashing dele, apesar de um tanto previsível, foi até melhor do que os anteriores também. Só que ainda assim foi uma decepção, né? Esperava-se ali que ia ser o momento de dar algo ali pro Kevin Owens, pro Drew, pro Sami Zayn, pra alguns esperançosos, pro AJ Styles, sei lá, alguém ali relevante ia ganhar esse Money in the Bank e se elevar esse ano finalmente. Mas deram pro Brock Lesnar, que não precisa de Money in the Bank. Ele é o que menos precisa de Money in the Bank, tá ligado? Não tem perfil, não tem sentido. Simplesmente só pra dar mais um push pro cara, né? Isso foi uma decepção enorme. E aí, outra decepção que a gente teve, claro, foi o reinado do Seth Rollins pelo título universal. Acho que foi uma grande decepção porque o pessoal torcia sempre o Brock Lesnar perder o título universal. E aí, pronto, o Seth Rollins agora vai recuperar esse cinturão. Ele não é campeão mundial desde 2016, quando ele nem sequer conseguiu ter um reinado, porque ele perdeu na mesma noite lá pro Ambrose no cash, né? Então desde 2015, daquele bom reinado que ele fez pelo título mundial, ele não tinha a oportunidade de ter outro reinado pelo título mundial. E aí o título universal seria essa oportunidade, e não foi nem perto do que foi naquele de 2015. Teve sim bons momentos, né? Tem gente que esquece, mas por exemplo a luta com o AJ Styles foi muito boa. A luta com o próprio Brock Lesnar no SummerSlam foi boa. E depois lá então teve também os momentos decepcionantes, muita gente não gostou da rivalidade com o Corbin, depois aquele negócio de casais, e aí depois tudo que aconteceu lá com o Bray Wyatt, aquele Hell in a Cell, se bem que não dá pra botar só nas costas do Seth Rollins, porque que culpa ele tem naquele combate do Hell in a Cell, aquela luz vermelha que tem até hoje nos combates do Bray, a forma como foi construída, ele não tem culpa nenhuma disso, ele não tem culpa nenhuma também, né, não dá pra jogar nas costas só do cara, sendo que até hoje acontece a mesma coisa nos combates do Bray Wyatt, né. Mas de qualquer maneira ali, pode-se dizer que ele saiu muito desgastado desse reinado do título universal, né? Muita gente começou a odiar ele, tanto que isso deve fazer ele virar um heel de novo. Eu tô gravando isso antes de ele virar um heel, mas provavelmente em breve ele já vai confirmar uma heel turn, muito em função desse reinado pelo título universal que acabou saindo dessa maneira. Uma decepção que rolou também esse ano, com certeza, foi do combate do Goldberg contra o Undertaker na Arábia Saudita, né? É um combate que por muito tempo foi uma Dream Match, inclusive minha, né? Porque foram dois caras ali famosos por streaks, né? O Undertaker, a streak na WrestleMania, e o Goldberg por conta daquela sua streak de 173 lutas seguidas sem perder, né? Uma marca incrível também. Então, os dois finalmente iam se encontrar depois de um bom tempo ali. Eles que nunca se enfrentaram antes na carreira, né? O máximo que fizeram foi se encarar naquele Royal Rumble de 2017, onde o Undertaker conseguiu eliminar o Goldberg e tal. E a luta foi decepcionante, né? Claro, você não esperava que ia ser uma luta espetacular pela idade dos dois, mas foi decepcionante porque teve muito erro. Mas muito erro de golpes mesmo. Em um momento ali deu vontade até de dar risada, mas aí depois deu dó, porque pareceu ali que os caras estavam meio tristes e tal com o que aconteceu.
Enfim, foi uma decepção total, algo que você tem que esquecer, cara. É melhor você fingir que nunca rolou Goldberg contra Undertaker mesmo. Acho que o título 24/7 foi uma coisa que eu vou colocar entre as melhores coisas do ano em um próximo vídeo. Mas eu também acho que foi uma grande decepção também. Por quê? Ele começou legal e depois, nossa, decaiu assim a graça dele. A ideia até tava sendo interessante, tava sendo engraçada, eram uns momentos cômicos ali, foi uma novidade. Mas depois, umas coisinhas bobas que fazem com ele, uns caras aleatórios que ganham esse título. Perdeu a graça, sabe? Perdeu a graça, parece que é mais um momento ali pra cumprir hora hoje em dia, né? Em pouco tempo conseguiram desgastar todas as ideias que poderiam fazer com esse cinturão. E sempre envolvendo sempre o R-Truth, sabe? Parece que ele comprou o título. Não, o título é meu e eu vou ficar com ele. As histórias sempre rodando o R-Truth. E aí perdeu um pouco a graça também aí. Acabou virando uma decepção, uma coisa que no começo estava até interessante. E aí, acho que uma grande decepção desse ano envolve, claro, lá o combate do Seth Rollins contra o Bray Wyatt no Hell in a Cell desse ano, né? Porque era um combate que estava sendo muito aguardado, o Bray Wyatt com esse seu novo personagem, indo em busca do título principal da empresa contra um Seth Rollins que vinha de uma vitória contra Lesnar, contra Braun Strowman limpa. Pô, vai ser a luta do ano dentro da jaula ainda, meu Deus, como que vai ser isso? E no fim das contas, vocês viram o que aconteceu, né? Vocês viram o que aconteceu. Aquela luz vermelha, a utilização de alguns objetos ou outros ali, o Bray Wyatt resistindo a 10 finishers e tudo. Acaba a luta por... Ninguém sabe por que acabou, se foi no contest, se foi DQ, se foi nocaute. Até hoje não foi decidido direito, mas foi bizarro. Foi com uma martelada do Seth Rollins no Bray, coisa que não deveria acontecer. Nunca na regra, na história da WWE rolou uma coisa dessa. Você utiliza martelo todas as tantas vezes em Hell in a Cell. O Triple H usava direto e reto. Aí o Seth Rollins usou, pronto, isso acabou a luta, sabe? Cara, é um negócio inacreditável o que aconteceu. Eu não vou falar disso de novo, porque, meu Deus, já falei demais, né? Cain Velasquez contra Brock Lesnar, eu acho que foi uma grande decepção também, né? Porque muita gente tinha certas expectativas aí de poder rolar alguma coisa interessante entre os dois, depois daquele confronto no UFC que o Cain Velasquez nocauteou ele, e no fim das contas, uma luta de 2 minutos que o Lesnar fez o cara da tap-out, né? Então, tipo, não tem nem que comentar mais. E claro que o Survivor Series de 2019, acho que mais na questão dos times, tanto feminino como masculino. Acho que foi a decepção, tipo, era um combate assim que se tinha expectativas enormes, né? Por causa ali dos times montados, poderia ser o maior Survivor Series da era moderna, e não foi nada disso. Foi ali combates no máximo ok, com alguns momentos ali de lampejos legais, algumas eliminações ali legais, mas a maioria tudo sem sentido, tudo rápida, vários nomes mal aproveitados e talvez o resultado ali, o SmackDown ganhando uma moral, o time do NXT sendo esperto, mas... Enfim, complicado, né? Assim, não foi ruim, igual eu falei, é uma decepção, porque se tinha expectativas enormes e não foram cumpridas, né? Mas eu acho que, de modo geral, essas foram as grandes decepções no ano.